Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 131, no campo social. Ele respondeu e disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes vós de comer. A observação do Mestre é importante quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O Mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever: a da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Aos colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor: dai-lhes vós de comer. Graças a Deus. Senhor Jesus, nesse instante elevamos nossos pensamentos a Ti, a Te agradecer a oportunidade de mais esta nossa reunião nesta noite. Reunião de fluidoterapia do Centro Espírita Miguel. Aproveitando também nesta prece, a agradecer a assistência de Catuíte e de Miguel, que sustentam a nossa casa, sustentam os nossos trabalhos, junto com outros tantos irmãos abnegados, para que nossa reunião esteja sempre em dia e que nós médiuns nunca esmoreçamos. Jesus, reportando-te a Ti mais uma vez,
E nesta oportunidade de estarmos pedindo por todos aqueles nomes que se encontram em nossas mentes neste momento. Nomes de irmãos que estão necessitando de uma vibração melhor, de uma melhora de seus pensamentos e das suas condições físicas. Nesse nosso agradecimento e em meio aos nossos pedidos, estamos a te pedir que leve ao nosso Pai Maior o nosso agradecimento por tudo que Ele nos dá e com oportunidades como esta que estamos vivenciando neste momento. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciado mais uma reunião de fluidoterapia. Que as tuas vibrações de luz estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Muita alegria estarmos aqui. Mais uma noite de reflexão, de estudos, né? Estudando essa boa nova, o Evangelho, transformando os nossos pensamentos, consequentemente transformando as nossas atitudes e, consequentemente, sendo mais felizes, mesmo que encarnados, né? Felicidade a gente sabe que não é desse mundo ainda, mas podemos ainda aumentar mais esses momentos, não é? Que não sejam tão pequenos, que nós possamos aumentar mais através dos entendimentos da lei de Deus. O capítulo de hoje está no número 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se titula Estranha Moral, e que fala sobre abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. E a mensagem de Jesus foi essa. Está anotada em Mateus, no capítulo 19, versículo 29. Aquele que houver deixado em meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Kardec intitulou esse capítulo de Estranha Moral porque algumas coisas proferidas pelo Cristo nos soam estranho, não é? Parece que não foi o Cristo que falou. O Cristo ia pedir para a gente abandonar a nossa família? Ou então, no capítulo anterior, odiar pai e mãe? Não é? E aí, para a gente conseguir entender um pouco essas palavras, é preciso contextualizar. A gente sabe que, a gente viu aqui na semana passada, que a língua hebraica ela não era uma língua rica, ela era uma língua mais pobre. Uma mesma palavra era utilizada para vários significados. Então, a gente já viu também, semana passada, que o odiar, quando Jesus fala quem odeia seu pai, sua mãe, não tem o mesmo sentido do odiar de hoje. Nós somos uma cultura ocidental. Lá onde Cristo foi proferida, foi em outra língua, era uma língua que era pobre, que uma única palavra significava várias coisas, era uma cultura oriental há 2017 anos atrás. Então, para a gente conseguir entender o contexto, é preciso retornar um pouco, entender o significado daquela época. Podemos pegar as palavras do Cristo e tentar usar um dialeto de hoje. Se há bem pouco tempo atrás, na nossa própria língua portuguesa, várias coisas se modificaram, não é? Até pouco tempo atrás, farmácia era escrito com PH. Várias outras palavras foram se modificando. Então, para contextualizar, é preciso aprofundar um pouco do contexto da época. E aprofundando no contexto da época, chega-se à conclusão, né, que Pesani aqui, que era um amigo de Kardec, que era mais um estudioso da língua hebraica, ele nos trouxe a informação que odiar era amar menos. Era uma forma de quê? De colocar gradação nas situações. Na língua hebraica, não é? Para se falar
para se colocar gradações, se usavam os extremos. Por exemplo, eu gosto muito de lasanha e estrogonofe, mas eu gosto mais de lasanha. Na cultura hebraica, iria se falar assim: eu amo lasanha e odeio estrogonofe. Eu gosto mais de lasanha do que de estrogonofe. Entenderam? Então, olhando por esse prisma, nada nos estranha em se formos ver qual é o primeiro mandamento. Jesus compilou os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, colocar a busca do reino de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, não é nada de estranho, não é? Jesus já falou isso para a gente. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então, vem totalmente de acordo com o que o Cristo fala. É só a gente tentar não pegar ao pé da letra e trazer para o dia de hoje. É preciso contextualizar lá. É preciso saber como que aquilo foi falado, com que contexto. Então, os tempos que antecediam a vinda de Jesus, os conceitos éticos ainda não estavam muito definidos e estruturados. E cresciam ali num contexto ali meio perverso, falando de sociedade. Então, havia o quê? Havia predominância da força, uma escravidão política, social, econômica, de credo, de raça. A família ela era submetida ao patriarcado soberano e às vezes até cruel. Ou seja, o que o patriarca da família determinasse, toda a família tinha que cumprir. Se alguém saísse daquelas determinações, era tido como um escândalo, como um aborrecimento, era tido como uma humilhação. E os interesses totalmente girando somente nos interesses de bens materiais ou das pessoas. E na religião já estava ocorrendo algumas transformações. O paganismo, o culto a vários deuses, já estava entrando em decadência, o monoteísmo chegando também, o sacrifício humano já estava sendo descartado, chegando ao sacrifício ainda dos animais. Para quê? Para se agradar aos deuses, para se apagar os pecados, uma oferenda em gratidão a Deus. Então, o discernimento e a valorização da criatura humana já estava começando a acontecer, mas de forma muito embrionária, mas já começando a acontecer. O homem já estava começando a se ver como uma imagem e semelhança de Deus. Então, foi nesse contexto que o Cristo encarnou e deu todos esses ensinamentos moral e cívico para a gente. O que ele queria? O que ele quer de nós? Porque esse processo ainda se efetua nos dias de hoje, não é verdade? O que ele quer? Que nós deixemos os nossos impulsos agressivos, fruto dos nossos atavismos biológicos, psicológicos, né, das outras encarnações, e adentremos em quê? Civilização. O objetivo dele é para que saiamos da barbárie e adentremos a da civilização. E ainda estamos encaminhando no processo de civilização, não é? Porque uma civilização completa é aquela que todos se respeitam, é aquela que todos observam os direitos dos outros e que ninguém mata ninguém, e que ninguém precisa pegar nada de ninguém. Isso é uma civilização completa. Aí a gente vai ver no Evangelho que fala assim para a gente: vocês ainda são povos esclarecidos, não são povos civilizados, são povos esclarecidos. E quando a gente vê determinadas situações na nossa frente, como a gente vê nos telejornais, a gente vê que é isso mesmo, né? Infelizmente, que tem situações que beiram ainda a barbárie, não é? Aí a gente fala, gente, nossa, isso aí parece que a gente está se remontando a 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então, o que pediu Jesus?
o que ele trouxe para a gente era essa ruptura. Quando ele diz que não vim trazer a paz, mas a divisão, é romper o quê? É romper com as nossas estruturas mentais antigas, é romper com o homem velho, é romper com o preconceito, é romper com os erros, é trabalhar a supremacia da humildade em cima do orgulho, a supremacia do altruísmo sobre o egoísmo, não é? A supremacia da compreensão e da bondade sobre a intolerância. Então, ele veio trazer essa mensagem muito viva. Isso, naqueles tempos, era muito estranho. Era uma estranha moral. Realmente era uma estranha moral. Por quê? Porque era diferente de tudo que se tinha, de tudo que se havia visto e contrariava todas as convicções ainda prevalecentes. Então, contrariava tudo que vinha de encontro, tudo aquilo que nos contraria, a gente joga de lado e é estranho, não é? Ainda hoje, continua ainda sendo estranho para a gente a moral do Cristo, porque ainda vem de encontro aos nossos interesses pessoais, aos nossos interesses, aos nossos desejos, aos nossos caprichos e egoísmos. Muitos nem querem ainda adentrar a essa vibração. Ah, não, esse negócio de religião, de cristianismo, não é minha praia, não é? Eu não tenho paciência para estudar, eu não tenho paciência para ler, eu não quero refletir sobre nada. Mostrando o quê? Mostrando a nossa ainda incapacidade de compreender e muito menos de aceitar os convites do Cristo. Que ele vem nos convidar para quê? Para transformar os nossos sentimentos e nos libertar dos nossos comportamentos desajustados e doentios. Então, quando Cristo fala que conheceis a verdade e a verdade vos libertará, libertará de quê? Libertará de quê ou de quem? Libertará dos nossos comportamentos desajustados e doentios. O nosso desajuste e a nossa doença, tanto física quanto moral, ela decorre dos nossos comportamentos inadequados, dos nossos pensamentos inadequados. Decorre ainda desse segurar esse homem velho que precisa se transformar. É ainda uma dificuldade. Por isso que ainda somos desajustados e adoecidos. Porque queremos o quê? Ficar agarrados aos preconceitos. Ah, eu sempre assim. A vida é transformação, não é mesmo? Qual é o objetivo da encarnação? A gente não veio aqui para sofrer, nem para pagar. A gente tem uma visão da encarnação. Ah, eu vim para pagar meus débitos passados. Eu fiz muita coisa errada e vim para pagar. Não é isso não. A lei, ela funciona. A lei de causa e efeito funciona? Funciona sim. Mas o motivo da nossa encarnação é evolução. O objetivo da encarnação é desenvolver as nossas potencialidades da alma. O objetivo da encarnação é caminhar para frente e para o alto. Porque se a gente for ver a espiral de evolução, é uma espiral. É para frente e para cima. É verticalizar o nosso sentimento. Na horizontal, quando a gente caminha só na horizontal, a gente só desenvolve na matéria, só desenvolve o intelecto, só desenvolve materialmente falando. É preciso caminhar sempre para frente, mas a direção sempre para cima, não é? Caminhar na matéria, sim, mas o que sobrevive à matéria? Quais são as nossas conquistas? O investimento tem que ser feito também na vida espiritual, porque esse investimento, a traça não corrói, o ladrão não rouba, não enferruja. O investimento, o Jesus ele vem nos dizer aonde nós temos que investir. Não tem aqui os profissionais da matéria, os coachings, que vão te orientar a como fazer um bom investimento material. Ah, você investe na bolsa, você investe no fundo fixo, na poupança. Eles vão te ensinar o melhor investimento para você fazer, para ter os melhores lucros. Jesus vem dizendo para a gente aonde investir.
Como investir? Para você ter o quê? A felicidade. A felicidade como um final, como uma garantia, porque ele garante isso para a gente. Quando ele diz lá no Sermão da Montanha que os mansos e pacíficos herdarão a terra, a felicidade da vida futura, ele vem garantindo para a gente que quem honrar seu pai e sua mãe vai ter garantia vai ter a garantia lá da sua felicidade. Ele vem trazendo garantia, ou seja, investe aqui que o resultado vai ser bom. Investe aqui que vai ser centuplicado. Investe aqui. Então, quando ele vem falando aqui para a gente abandonar pai e mãe, ele não vai falando para abandonar fisicamente. Pai e mãe, abandonar casa, largar tudo e seguir o Cristo. Não, não é isso. Às vezes acontece. Se formos levar ao pé da letra no ensinamento de Jesus, ele também pode se dar, sim. Não existem vários filhos que às vezes abandonam, claro, entre aspas, fisicamente o seu lar para desempenhar uma missão voluntária, lá na África, por exemplo. Por amor. Ele vai lá para a Cruz Vermelha, vai lá para vários lugares de dor e sofrimento para ajudar os irmãos. Ele não teve que deixar os seus pais, o seu conforto no lar, muitas das vezes os filhos, para um objetivo maior. Quantas das vezes um filho quer estudar fora do Brasil, quer estudar em outro estado, e a gente dá força? Não, filho, vai ser uma força, uma separação momentânea. A gente está ligado pelo pensamento. Então, ainda mais agora com a tecnologia, e me faz lembrar esses missionários contemporâneos que deixaram o seu lar, o aconchego do seu lar, né, para os seus familiares, para também seguir o Cristo, para divulgar a Boa Nova, para divulgar o Espiritismo. Eu sigo nas redes sociais alguns espíritas, né? E o Divaldo, ele fez 93 anos. E está na Europa divulgando o Espiritismo. Olha só. Ele está lá na Alemanha, está em outros lugares, cada dia num lugar, fazendo conferências, congressos. Ele não deixou e renunciou ao aconchego do lar para estar em aviões, em hotéis, com outros tipos de alimentações, outra língua e tudo mais, também para um objetivo maior. Então, quando nós temos um objetivo maior, a gente deixa o nosso lar. Isso não é errado, né? Uma filha, um filho, quando casa, vai morar em outro estado, em outro país, mas ela abandona o lar? Não. Ela só está separada fisicamente por um outro objetivo maior, que é constituir uma família. Então, levado ao pé da letra, Jesus falou, não é nada de estranho. Acontece nos dias de hoje, né? Incentivado por nós. Quem não quer dar um melhor estudo para os filhos? Porque às vezes na sua cidade não tem, em outras cidades ela tem um estudo melhor, e a gente apoia para o filho seguir um objetivo maior da vida dele. Então, deixar pai e mãe não é um objetivo de abandono. Vem totalmente de encontro a honrar pai e mãe, que o Cristo colocou nos 10 mandamentos. Então, ele não veio destruir a lei. Então, honrar pai e mãe, que é o 5º mandamento, está totalmente atual. O que ele vem dizer é que, olha, não deixe os interesses da vida futura prevalecer sobre os interesses da vida humana. Ele vem chamar a atenção de uma maneira forte. Olha só, a vida, a encarnação, não é só viver aqui não é só trabalhar, não é só estudar materialmente, não é só cuidar da família, não. Existe um outro objetivo, um outro investimento. E ele também chama a atenção para 2 detalhes aqui nessa parábola. Se formos remontar os tempos lá do Cristo, o que ele vem dizer para a gente? O patriarcado soberano. O que o pai ele falou, a família toda tinha que seguir. Então, quando ele fala que quem quiser seguir a ele tem que abandonar tudo, abandonar muitas das vezes as tradições,
os erros, os preconceitos ali inseridos naquela família, naquela doutrina familiar. E naquele tempo, você se desviar do que o pai ali ele está determinando era um aborrecimento, era uma humilhação, era um escândalo. Mas se o Cristo vem trazer uma doutrina renovadora, uma doutrina transformadora, é preciso quebrar esses laços com os preconceitos, com os hábitos arraigados. Eu fiquei imaginando assim, imagina fariseu, naquele tempo, uma família toda de fariseus, que eram ali sabedores da lei, mas que eram totalmente, que só utilizavam a lei ao seu bel prazer e somente em atos exteriores. Então imagina um filho desse fariseu, que começasse a querer seguir o Cristo. Imagina, não. Aí ele fala, olha só, não, meu pai, agora eu quero me preocupar com o meu interior. Não é? Eu não quero mais seguir a lei só exteriormente. Esse negócio só de lavar as mãos e ficar sujo por dentro. Não quero mais isso, não. Eu quero seguir o Cristo. O Cristo falou que não é assim que funciona. Imagina a confusão, como é que ia ser nessa família de fariseus. O pai ia deserdar ele, a família ia deserdar essa criança. Então essa cultura que Cristo fala, esse abandono que o Cristo fala, não é abandonar fisicamente. E fora que o Cristo vem trazendo para a gente a necessidade de pensar com a nossa própria cabeça, de agir com os nossos próprios pensamentos. Não ficar vinculado a outras mentes, pensar com a sua própria razão. Não porque o outro faz, eu tenho que seguir. Não, minha família toda... Às vezes acontece isso, tá? Minha família toda vem de uma tradição, de uma religião, toda, desde o bisavô até agora. E tem um integrante que não quer mais seguir a religião. Ele acha que outra religião, outra forma de pensar, ele se sente melhor. E aí, ele fica naquela dualidade. Se eu disser que agora eu estou seguindo outra religião, vai ser uma confusão na minha família, vão dizer que eu sou desnaturado, que eu estou quebrando a tradição e tudo mais. É isso que o Cristo vem falar. Ele diz, comece a pensar na sua própria cabeça, rompa com o homem velho que está dentro de você, e não fisicamente falando. Fora também que usamos muitas das vezes nossa família como desculpa, como um empecilho para não se dedicar ao Cristo, para não se dedicar algumas horas ao Cristo. Mas como que eu vou lá? 8 da manhã ou 8 da noite? Eu estou abandonando meu lar, estou abandonando meus familiares. Os familiares são os primeiros. Quando a gente começa a querer seguir o Cristo, a incompreensão, ela vem das pessoas mais amadas, as que estão mais próximas de nós. E nos pegam sempre nos pontos mais fracos. Mas é preciso o quê? Conquistar os nossos horários. É preciso conquistar o quê? O nosso trabalho. E a gente só consegue conquistar verdadeiramente isso, conquistar o nosso espaço para estar com Cristo, para investir em nós, para estudar, quando a gente, primeiro, se determina e mostra para o outro o quão importante aquilo é para a gente. Quão importante aquilo é para a gente. E segundo, através da nossa transformação moral. Porque através da nossa transformação, o outro vai ver que aquilo te faz bem e vai começar a respeitar. Então, irmãos, vamos deixar o que é velho para trás e caminhar por um novo caminho que o Cristo veio aí nos mostrar de forma muito clara. É só a gente fortalecer nossa vida e seguir em frente e para o alto. Que assim seja, irmãos. Graças a Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos,
para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Mestre Jesus, Mestre de Luz, nossa reunião vai terminando e te agradecemos mais uma vez pela oportunidade do trabalho e do estudo também do Evangelho segundo o Espiritismo, bússola renovadora de nossos caminhos. Renova também os nossos pensamentos. Conseguimos assim vislumbrar uma luz muito além, luz essa que cada um de nós, enquanto individualidades, podemos alcançar através do nosso incansável trabalho de melhora interior. Vamos tendo a percepção de que o tempo urge, que precisamos batalhar com afinco por essa nossa melhora, pelo nosso interior. Obrigado por tudo, Mestre. Obrigado por tudo que nos foi ofertado nesta noite. E se precisarmos, durante o nosso sono físico, atuarmos juntamente com a espiritualidade de luz, que estejamos prontos, desde já. Por favor, mais uma vez leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai Maior. E daqui também agradeço a Catuíte, a Miguel e a todos os irmãos de luz que estão sempre a nos apoiar todo esse trabalho e todo esse estudo. Graças te damos hoje e sempre, e que as tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco, como estão agora nesse instante, diuturnamente conosco, e como sempre sabemos que estão. Sempre repito, nós é que precisamos evitar esforços para estarmos vibrando na tua faixa. Que assim seja. Graças a Deus.